bota lá a Virgínia. Não, chegou uma coisa assim, a mãe da Virgínia brigando com o padre Patrick. Gente, pelo amor de Deus! Já tá ficando um pouquinho morno nesse assunto, mas a questão das bets, que eu achei a legislação... Porque tem três núcleos envolvidos nessa história das bets. Uma é os políticos, que votaram a favor, e eu queria saber por quê. Eles votaram a favor por uma coisa que eles estão dizendo que faz tão mal, né? Será que rolou um dinheiro? Não sei, né? Então, tem o lado dos políticos. O lado do cara que joga. Se o cara joga, faz apostas esportivas, que ele sabe quem tá jogando, ele pode fazer uma análise, beleza. Agora, você jogar num cassino online, que você não sabe a probabilidade, porque ela é escondida no algoritmo, e você não sabe sequer, e que é provável que o algoritmo seja dinâmico, que a sua probabilidade de ganhar diminui quando você aposta mais dinheiro, então isso por mim, só por si só, pra mim, tinha que ser crime, tá? E eu falo assim, do jeito que a inflação é o imposto do pobre, o cassino online é o imposto do burro. O cara não entende de estatística, e ele tá jogando porque ele é muito burro, tá? Porque eu nunca jogaria numa coisa dessa aí. Aí, nessa história toda, quem foi atacado? O influenciador que faz a publicidade. O influenciador agora não pode mais fazer publicidade, mas ex-jogador pode. Os times vão continuar todos sendo patrocinados. E aí, na sua opinião, tá certo isso? É uma excrescência, né, essa história toda das bets. E também, assim, o que é plataforma nacional, o que é plataforma internacional. Isso que você falou, da diferença entre aposta esportiva, aposta em jogo de azar tipo pôquer, Sim. e aposta nesse algoritmo randômico. Que você sabe Deus qual é a Você tua trabalhou chance. com games. Sim. Quem decide, assim, vamos lá, que a gente precisa simplificar a diferença. Uma aposta esportiva, um dos times vai ter que ganhar. E eu posso analisar as estatísticas, saber dos jogadores. Mas o resultado vai ser ali quem Público. ganhou, público. O pôquer pode ser um jogo de azar, mas se você estiver apostando no time A ou no time B, é na carta quem ganhou. Sim. O tigrinho, o que ele te falar que ganhou ou perdeu é a verdade final. Como que eu sei quem ganhou? É o que ele falar. E outra... Então, assim, esse é o problema. Sim. Você tá jogando dinheiro numa plataforma que ela te diz quando você ganhou. Sim. Com qual critério? Não sei. Ela que vai inventar. Esse é um problema. Essa é uma divisão que sequer foi feita. Sim. Depois, a questão do vício. Você trabalhou com games. As pessoas não subestimam o quanto elas vão ficar viciadas com esses estímulos? Eu conheço gente que, por causa de videogame, perdeu o emprego e namorada. Jura? É. Você sabe- Adulto, viu? Adulto. Não era Você sabe criança. qual é o jogo que mais matou gente na história da humanidade? Não tenho ideia. Pokémon GO. Sério? Como que as pessoas morriam com Pokémon GO? Ia caçar o Pokémon, Ah, era morria atropelado, atropelado. caía de prédio. Entendi. Caía Mas de aí Charles montanha. Darwin também tá atuando, né? Também... Mas assim, não subestima o quanto tá viciado? Eu não tô falando Sim. nem jogo de azar, tô falando Pokémon GO. Concordo. A pessoa subestima o quanto ela tá viciada. Eu sou contra jogo. Todo Mas tipo. também, todo tipo. Até o bingo de igreja eu fico pé da vida, É? que eu acho que não devia ter o bingo. Mas tudo bem. Não vou proibir também a pessoa. Mas eu acho que a questão do vício, ela tinha que ser mais ensinada, sobretudo jovens, como funciona o seu cérebro. Acho que nunca foi tão necessário ter tantos psicólogos sociais e neurocientistas falando com jovens. Mas esses Porque não caras estão sabe. trabalhando pro outro lado, isso que é pior. Ele tá trabalhando pro lado que tá viciando. Exato, porque É? a sociedade não tá tendo demanda por esse trabalho, não tá Sim. vendo? Porque a sociedade podia. É isso que você tá falando, é certo. O cara que escreveu aquele livro, eu dei até esse livro para um amigo meu que eu adoro, que é psicanalista, que chama Microhábitos. Conheço. Ai, gente, eu não vou lembrar o nome desse cara, porque eu começo a ler 500 mil livros. Eu também nunca lembro. Título, autor, nunca lembro. Eu também não, eu É. tenho uma lista que quando eu tenho que falar de alguma coisa específica, eu releio. Esse cara escreveu Microhábitos. É um cara que passou a vida inteira fazendo detalhe. Esse cara é o que inventou a timeline infinita. Gênio, hein? Gênio. Gênio. É o que inventou a timeline Gênio, infinita gênio. e aqueles negocinhos que aparecem quando você tem notificação. Sim, gênio. Então, o que acontece? Ele passou anos trabalhando para a indústria, fazendo aquilo, até ele se sentir culpado num nível que ele escreveu um livro sobre como desfazer. Alguém contrata ele para explicar como desfazer? Ou leu o livro?
Esse livro que você falou, ele ensina a fazer isso? Pô, Ensina. depois me passa o nome. Micro-hábitos, é muito o nome legal. é micro-hábitos. O nome é Vou micro-hábitos. comprar. Eu te passo certinho. Então, assim, não tem demanda da sociedade para desfazer. Por quê? Porque a sociedade subestima. Sim. Isso que eu digo que a sociedade subestima, você que é adulto, pelo amor de Deus, você subestima o que isso faz na cabeça do seu filho. Mas você As pessoas não têm ideia. Mas você acha do que não poder. tem demanda, porque as pessoas não querem? Tem uma frase que eu li quando eu já tinha 9 anos, numa agendinha que veio no Danone, que falava assim: para se ter opinião é preciso informação. Ninguém é livre para tomar o sorvete que quiser, se só conhecer o sabor limão. Eu adorei essa frase. Com 9 anos, eu adorei essa frase. Né? Acho que foi a primeira percepção que eu tive do poder da informação. E era curioso que eu mostrava para meus outros coleguinhas e todo mundo leva, e daí? Falei, caraca, ou eu sou muito burro, que só eu tô achando isso legal, ou tem alguma coisa aqui, né? Você acha que se as pessoas souberem que isso existe, elas não vão querer? Não vai ter uma demanda? Vão. E é como a gente começa a explicar para as pessoas, catequizar. Infelizmente, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Sim. Tem pessoas... Você deve falar isso para todos os seus círculos de como que funciona esse negócio. Sim. Eu falo, tem 500 outros que falam. Conhece o sistema Mario Kart de power-up? Sabe como funciona? Não. É o que tem nesse e ninguém fala, né? Eu tô falando sobre isso. Você já deve ter visto o Mario Kart. Sim. Né? Então, o Mario Kart são vários carros correndo, e aí você tem umas caixinhas que você pega poderes. Sim. E você tem os melhores poderes e os piores poderes. Se você está em primeiro, você vai pegar sempre poderes ruins. Você vai pegar uma moedinha, você vai pegar uma bananinha. Se você tá em último, você vai pegar os melhores poderes. E a probabilidade de você pegar os melhores poderes aumenta quanto mais atrás você tá na colocação. E é o que é uma que a gente chama de probabilidade dinâmica. É isso que esses softwares usam. Ele tem uma probabilidade dinâmica. Se você jogar R$2, você ganha. Se você jogar R$3, você ganha. Se jogar 5 mil, tchau. Perde. Entendeu? Só isso tinha que ser crime. Só isso. A probabilidade dinâmica tem que ser crime. Eu não posso aceitar isso. Nos Estados Unidos, esses jogos de caça-níquel, ele é homologado. O algoritmo é homologado. Ah, é? Então você sabe a probabilidade de você ganhar e ela não é dinâmica. Entendeu? Ah, entendi. E que assim, isso que eu falo da regulação, até esse exemplo que você me deu é um exemplo. Porque o que eu falo da regulação, por exemplo, de internet e redes sociais, o que tem que ser regulado não é o que a pessoa está falando, é coisa assim. Sim. Isso é algo que tem que ser regulado e que ninguém tá vendo. Mas isso as próprias empresas de jogo, elas foram atrás porque as pessoas, com o tempo, elas deixaram de acreditar. Elas entenderam e deixaram de acreditar. Eles contrataram um engenheiro para fazer esse programa para todas. O que esse engenheiro fez? Ele fez o programa, só que ele inseriu um código no programa, porque esses caça-níqueis homologados iam para os Estados Unidos todo. Então ele fez um código lá, que se ele colocasse uma moeda de 25, a de 10, a de 5, nessa ordem, e apertasse os botões de uma ordem, ele sempre ganhava. Então ele usava os caça-níqueis dos Estados Unidos como se fosse caixa eletrônico. Aí descobriram, porque ele deixou a prova em todos os caça-níqueis, né? E ele vacilou, foi muitas vezes em um só. Nossa, ele deve ter ficado viciado. Ganhou uma baita de uma Ele deve ter ficado viciado nisso, porque dava pra ele fazer isso numa só e nunca mais ter que delinquir. Mas você não acha também que tem aquele cara que ele tem o prazer quando ele tá delinquindo? E eu acho que da genialidade. Da genialidade, daquilo do tô enganando todo mundo. E aí ele fica viciado naquela sensação até ele ser pego pela polícia. Porque esse aí é um que podia ter arrumado a vida, né? Então aqui, lógico, você tem uns limites lá que ganham, né? Ele não podia sair ganhando o primeiro prêmio toda vez, mas ele usava como caixa eletrônica. Ele sempre tirava um bom dinheiro. Se ele variasse mais, provavelmente nunca seria pego. Mas ele cometeu alguns erros. Mas pra gente terminar esse assunto, você então acha que todos esses jogos de bet, eles têm que ser proibidos? Não todos, porque assim, eu sou contra os jogos. Sim. Não entendo que ele vai trazer desenvolvimento para o Brasil. Até eu fiz uma vez uma argumentação, quando teve essa discussão de jogos antes das bets, que muita gente fala que vai trazer desenvolvimento, ele não traz onde você tem crime organizado e lavagem de dinheiro. Ele só fortalece o crime organizado e a lavagem de dinheiro. O problema social que ele causa, onde você tem uma população não educada, ele sai mais caro, com seguridade social para as famílias que eles vão ferrar.
E com trabalho de saúde mental e de saúde pública, isso você vai gastar mais do que o que vai entrar com o jogo. Concordo. A questão é que nós estamos diante de algo que não tem o que fazer, porque esse jogo não tem como você tirar a pessoa dele. Sim. Não é que nem abrir um cassino que você libera. Sim, eu sou a favor do cassino. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, por que funciona? Porque lá tem regras que aqui não tem. Então, por exemplo, você não pagou um aluguel, o cara tira você da casa e acabou. Aqui não, você leva 2 anos pra tirar a pessoa e tal. Sim. Então, por exemplo, em volta de você esteve em Las Vegas, Não fui pra Las em Vegas. volta de Las Vegas, por exemplo, não tem favela. Né? Se você faz uma Las Vegas aqui, o que você acha que vai acontecer? Já começa uma favela em volta, o pobre vai jogar. Então, por que funciona nos Estados Unidos? Porque o cara que joga nos Estados Unidos é o cara que chega no final de semana, ele bota $1.000 no bolso e fala, vou perder. Ele tem esses $1.000 pra Mas perder. mesmo assim, não tem aqueles parques de trailer lá do lado, dos caras que perderam tudo e ficam morando em parque de Tem trailer? esses parques Não, existem. tem, já dá. Você vê que já Sim. dá uma Já coisa, dá um probleminha. mas numa sociedade como a nossa pode dar uma catástrofe. Concordo. É uma sociedade Desregrada como a nossa, sem A direitos. grande questão é, esse é mais um caso em que os políticos se aproveitam para fazer uma cena, bota lá a Virgínia. Não, chegou uma coisa assim, a mãe da Virgínia brigando com o padre Patrick. Gente, pelo amor de Deus, onde vamos chegar? E os deputados, senador, essa CPI é só de senador, né? Eles aprovaram a regulamentação. Sim. Eles que estão deixando o barco correr do jeito que está correndo. E esse dinheiro, assim, o que me preocupa é que o principal problema do Brasil é crime organizado. Sim. Tá rolando muito dinheiro de jogo? Tá. Mas o melhor lugar para lavar dinheiro é jogo. Sim. Quanto disso aí é lavagem de dinheiro do crime organizado? Que já tá acontecendo nos shows de funk, já tá acontecendo em posto de gasolina, num monte de lugar. Sim, isso é mais fácil Sim, ainda. concordo. É isso que me preocupa. Obra Quando de vem- arte também. Obra sim. de arte. É. Mas quando vem falando assim, são não sei quantos bilhões, Sim. eu começo a falar, gente, a gente já é refém do crime organizado Sim. sem eles terem essa lavanderia fácil. Tendo dificuldade, porque na lavanderia de dinheiro normal você perde 20% a 30%. Quando você vai Sim. procurar outros meios. Esse dá para você baratear a lavagem. Fala, Imagina o que seria um Pablo Escobar tendo uma lavagem de dinheiro dessa. de bet. Você viu aquele cara, que ficou famoso, o cara que fez uma obra de arte que foi uma banana presa com silver tape? Vi. Esse cara, aparentemente, ele foi chamado pra fazer uma obra de arte, tinha assim, no dia, né? Essa obra de arte teve um lance só de não sei quantos mil. Então, assim, é meio na cara. Tem muito. Esse universo da arte que você não consegue precificar as coisas. Sim, Porque se for uma obra de arte, isso aqui pode custar 10 ou pode custar 1 milhão. 1 milhão. Se for uma coisa que vende, mesmo entre o caro e o barato, tem um limite ali. Lógico. A estátua invisível agora, você viu? O cara fez uma estátua invisível. Nossa, eu tenho inveja desses caras. Estátua Mas aí invisível. a gente acha que é um otário que tá comprando, e não é. É lavagem de dinheiro. Exatamente, lavagem de dinheiro. É, lavagem de A dinheiro. gente tem muito. E isso é o que me preocupa, porque a gente está vendo o avanço do crime organizado por todos os lados. Sim. Isso prejudica muito os pais que querem ensinar os filhos a ser corretos. Perfeito. Porque o exemplo que ele vai tendo é que o mal feito triunfa, o mal feito triunfa, o mal feito triunfa. Então, assim, quem não tem uma criação muito reta, do tipo, não importa que o mal feito triunfe, Sim. sua função não é triunfar, é ser reto. Então, assim, mas é muito difícil, é muita tentação. Então, assim, o que eu entendo que a gente precisa nesse momento como sociedade é voltar aos valores. Sim. Inclusive, esse e-book que eu fiz, ele fala muito de internet, mas o que ele mais fala é de gente. De relação de pai com filho, de relação de filho com pai, de princípios, de perceber o outro, de ouvir o seu filho, de dialogar e de tratar o adolescente como um adulto deve tratar, que não é nem com leniência total Sim. e nem com autoritarismo. Não é sendo bruto que se consegue. Então, assim, eu tento passar isso, entendeu? Perfeito. Do caminho do meio, que é sempre o melhor. Eu entendo isso importante, porque eu vejo que muitas coisas que as pessoas... Eu acho, aliás, curioso como as pessoas não têm compreensão, muitas vezes, de coisas básicas, como funcionam. Eu fiz um vídeo, por exemplo, de uma crítica de Zona Azul. Falei, pô, Zona Azul tinha que ter uma tolerância de 15 minutos,
Pro cara parar, comprar um pão, tal, porque, né, primeiro, você cria uma rotatividade de veículos e você favorece os negócios que tem na Sim. região. Eu usei de exemplo uma padaria lá em Guarulhos. Aí, graças a Deus, foi uma minoria de 1000 comentários que 2 falou, reconhecer a padaria. Mas essa padaria tem estacionamento. É só você parar no estacionamento. Ele não percebe que quando ele para no estacionamento, quando ele comprou o pão, ele pagou o estacionamento. Ele tá no custo, ele não percebe essa relação. Então, quando você faz um livro que você mostra a relação das coisas, vê o caso do Espírito Santo lá. Greve da polícia, gente com carro bom, saqueando loja. Ele na cabeça dele, ele não faz o raciocínio, pô, esse produto aqui é de um empresário, esse empresário vai ter um custo tal, isso vai gerar eu posso, inclusive, fechar esse comércio, as pessoas vão perder emprego e tal. Lógico, eu tenho um mau caratismo, eu falo, eu não deixo de roubar as pessoas porque tem a polícia. Eu não roubo as pessoas porque eu tenho caráter. Porque eu não pego o que não é meu, ponto. Se não é meu, não pego. Acabou. Mas eu acho que a compreensão do jogo de xadrez, o brasileiro, via de regra, ele entende jogo de dama, ele não entende o jogo de xadrez. Boa essa. Você entendeu? Entendi. Então são só jogadas rápidas, ele não entende as várias implicações. A partir do momento que você explica, ele toma mais consciência. Putz, isso vai dar nisso, naquilo, naquilo. Por isso que muita gente joga dama no Brasil e xadrez são poucas pessoas. Isso que você me falou, você sabe que tem sentido? Porque tem muito seguidor meu, muito apoiador que está nos meus grupos, que fala, eu tô aqui porque você me fez pensar de um jeito diferente. Que eu acho que é isso que você tá falando. Quando você... Entender a cadeia. Eu não digo o que a pessoa tem que fazer nunca, porque quem sou eu para tomar decisão pelos outros? Eu só falo, olha, funciona assim, 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 assado. E às vezes a pessoa não tinha pensado nisso, na cadeia de consequências. Sim, perfeito.